Tá rolando já. Ah, isso. Esse dia 25 nós vamos ter trabalhos. Dia 25, semana que vem. Semana que vem. Já tá rolando, Cláudio. Já. Deixa eu baixar aqui, peraí. Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior, a nossa retomada das atividades no ano de 2023. Reiniciamos hoje nosso primeiro trabalho presencial, cromoterapia, para que a gente possa iniciar o ano novo com o pé direito, com muita energia boa, com muita vontade de trabalhar, com muitas bênçãos do nosso querido Mestre Jesus a nos trazer, através dos amigos do Plano Maior da Espiritualidade, das correntes médicas que trabalham conosco, todas as energias positivas, tudo aquilo que nós viemos buscar. Então, muito importante a nossa atitude positiva, o nosso pensamento positivo, para que a gente possa receber aquilo que aqui nós viemos, né? Se a gente ficar desligado, só pensando nas nossas atividades cotidianas, no nosso trabalho, na nossa casa, a gente não vai conseguir se concentrar no que nós realmente precisamos. Então é importante que cada um de nós, nesta noite, busque mentalizar aquilo que realmente precisa. E aquilo que a gente realmente precisa pode ser físico, de doença, pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser mental, ou aquilo que a gente precisar. Pode ser até alguma coisa material, né? Ah, não posso pedir nada material? Pode, nós vamos pedir para Jesus. Nós não vamos pedir para ninguém, nós não vamos exigir de ninguém. E nos será dado de acordo com o nosso mérito, nos será dado de acordo com aquilo que nós merecermos. E o plano espiritual Jesus vai nos dar. Jesus sabe exatamente aquilo que Ele tem que dar para nós e aquilo que nós devemos receber. Muitas vezes a gente pede um monte de coisa e nada daquilo vai nos servir. E o Mestre Jesus e o Plano Maior da Espiritualidade nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. E às vezes aquilo que nós precisamos pode até demorar um pouco para vir, né? Aí, daqui um ano, puxa, eu pedi isso há um ano atrás, só veio agora. Mas é porque era o momento certo, era a oportunidade certa para que a gente pudesse receber, né? Sempre lembrar as palavras do Emmanuel, que ninguém sofre 1 milímetro a mais do que tem que sofrer. Cada um de nós só vai sofrer aquilo que precisa em função daquilo que fizemos lá atrás. Porque o plantio é livre, a colheita é obrigatória. E o que significa isso? Que a gente pode fazer no dia de hoje, com o nosso livre-arbítrio, tudo aquilo que a gente quiser fazer, do jeito que a gente quiser fazer, ou bem ou ruim, a gente pode fazer. Só não podemos esquecer que tudo aquilo que a gente faz agora, através da lei universal de ação e reação, nós vamos colher lá na frente. E esse lá na frente pode ser o ano que vem, pode ser daqui 5 anos, pode ser na próxima encarnação ou próximas encarnações, né? E a misericórdia do Mestre Divino é tão maravilhosa que nem sempre nos é cobrado à vista tudo que a gente faz de errado, né? Se fosse cobrado à vista, nossa Senhora, ia ser um desastre, né? Então, a gente vai ser cobrado, e muitas vezes, pela misericórdia, parceladamente. Então, hoje nós estamos aqui com algumas nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais, e que a gente vai pedir ajuda para obter o resultado da cura, da melhora, da estabilidade emocional para a gente nesta caminhada que aqui nós estamos. Então,
como a gente sempre faz, né? Fiz todo esse preâmbulo para a gente se preparar, né? Ficamos um mês inteiro longe da casa, então um mês inteiro em que a gente, muitos de vocês tenho certeza fizeram o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, né? Com aquela fé, com aquela boa vontade, lembrando de Jesus, tenho certeza que todos aqui fizeram, mas alguns podem não ter feito, então a gente fez todo esse preparo para que cada um de nós, dentro do nosso coração, da nossa mente, se prepare para o trabalho de hoje, né? Então vamos fazer a nossa prece de abertura e nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre. Vamos pedir a Ele que nesta noite traga a cada um de nós as bênçãos merecidas, as bênçãos que nós precisamos para seguir a nossa vida. Que as correntes médicas de Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul e tantas outras correntes que em nome de Jesus conosco trabalham, possam nos ajudar. Quando entrarmos na câmara de cromoterapia, a recebermos a cura necessária para os nossos males. E Jesus, o nosso Divino Mestre, que abençoe esta casa, protege a todos nós, porque Jesus nos disse que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dele, ele aqui estaria. Então, nós temos certeza que através dos mensageiros celestiais, Jesus está presente, abençoando a todos nós, trazendo carinho para todos nós. E que o Divino Mestre possa nos abençoar, nos iluminar agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje quem vai fazer a palestrinha para vocês, ou a conversinha com vocês, sou eu mesmo. Não tem um palestrante. Palestrante você, eu mesmo. E a nossa conversinha de hoje é sobre alimento verbal. O que é o alimento verbal? Tudo aquilo que sai da nossa boca e que entra para nós através da fala, através das notícias, através da mídia, através das redes sociais. Então tudo isso vem para nós, é um alimento verbal, né? E esse alimento verbal pode ser positivo, mas também pode ser negativo, né? Então nós vamos começar lendo aqui. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Isso a gente vai encontrar em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Então, nós vamos começar a pensar em tudo aquilo que nos rodeia. Se a gente pensar nas nossas mídias, nas redes sociais, na nossa mídia, o que a gente recebe de informação, né? Há anos atrás, antes de 94, quando começou o celular, começou a internet, devagarinho, a passos vagarosos, a gente demorava para receber uma notícia, às vezes 1, 2 dias, 3 dias, uma semana para vir uma notícia. Agora, em segundos, a notícia está na nossa mão. E muitas vezes a gente vai pegar aquela notícia e vai querer entender, vai querer absorver tudo aquilo que nos é falado, tudo aquilo que nos é passado. A notícia vai, muitas vezes, nos derrubar. Porque a energia contida naquela notícia, muitas vezes naquelas palavras, naquilo que nos chegam, é só notícia ruim, é só notícia derrotista. Então, a gente tem que começar a filtrar esse alimento verbal que a gente recebe. Por enquanto eu estou falando só do que a gente recebe, depois eu vou falar um pouco do que a gente fala também, né? Porque o que a gente fala vai e volta para a gente com igual intensidade, sentido contrário, né? Não é só a gente falar bonitinho e toca a vida para frente, não é bem assim, né?
Então, essas notícias vêm para a gente começa a pensar, a gente começa a analisar essas notícias e muitas vezes a gente começa a ficar deprimido, a gente começa a ficar chateado, porque aqui vem tanta energia ruim na notícia, né? Quando a gente pega, por exemplo, a notícia da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Puxa, uma guerra sem nenhum sentido, só porque um resolveu que tinha que conseguir uma faixa para sair da Rússia e até o Mediterrâneo, eles vão lá, invadem e querem tomar a faixa leste da Ucrânia inteira para ter uma passagem. E aí você, todo dia notícia ruim daquela região. Se a gente começar a pensar, a gente vai ficar mal. Então o que a gente vai fazer? Veio a notícia, a gente pode até ouvir se achar que é do nosso interesse. Mas vamos parar um minuto, vamos fazer uma prece. Pode ser um Pai Nosso, se vocês não quiserem fazer uma prece mais elaborada. Mas fazer uma prece, pedir para Jesus abençoar todo aquele povo, para que os correntes do plano maior da espiritualidade possam ir lá e resgatar todos aqueles que desencarnaram naqueles bombardeios, naquelas lutas, naquelas guerras. Aqueles que estão ali sofrendo, que estão internados em hospitais, que tenham as correntes médicas do plano espiritual lá presentes para ajudar aqueles irmãos a se recuperarem, a não sentir tantas dores. E com isso, o que vai acontecer? Aquela historinha do orai e vigiai. Porque na medida que a gente está fazendo prece, que a gente está orando, que a gente está pedindo ajuda, a gente está automaticamente se ligando aos amigos do plano espiritual. Porque ninguém consegue fazer prece, consegue mentalizar alguma coisa, se não se ligar. E aí, a quem que a gente vai se ligar? Quem que a gente vai mentalizar nesse momento? O nosso Mestre Jesus. Não outro que o nosso Mestre Jesus. E nós vamos então dirigir a nossa prece, a nossa oração, ao nosso pensamento, a nossa vibração positiva para Ele. Para que Ele possa pegar essa vibração, porque não somos só nós que vibramos, muita gente vibra, e pegando essas vibrações e dirigir aquela região de lutas, de guerras, de brigas, de discórdia. E com isso vai fazendo uma limpeza espiritual daquela região. Porque vocês não se enganem, né? Quanto mais pensamentos pesados, de vibrações pesadas nós tivermos no ambiente e no planeta, o planeta vai ficando mais tóxico. Mas vai ficando mais tóxico como? Eu não sinto nada. Vai ficando mais pesado de vibrações, porque todo mundo com energias negativas das notícias. Todo mundo aqui já ouviu falar em gases de efeito estufa, né? São os gases que produzem o aquecimento da nossa atmosfera. Em função desse aquecimento produzido pelos carros, pelas queimas dos combustíveis fósseis, pelas usinas térmicas a carvão, pelas indústrias que utilizam carvão e outros produtos para queimar, são emitidos toneladas e toneladas de CO2, que aumenta o calor do planeta. E com isso, grandes modificações de temperaturas mais frias do que deviam, tempestades, temperaturas mais altas do que deviam, em função do aquecimento global do planeta Terra. Então, do mesmo modo que o aquecimento global provoca essas mudanças, os nossos pensamentos negativos trazidos pela mídia vão provocar toxidez do ambiente espiritual do nosso planeta. Então, por isso que quando a gente faz as vibrações do nosso evangelho no lar e as vibrações que fazemos aqui na casa, nós sempre fazemos pela paz do planeta. Nós sempre fazemos pelos países, para que todos vivem em paz, para que haja um equilíbrio emocional e vibracional no nosso planeta, para que todos possam viver de uma maneira mais equilibrada. E nós, como espíritas, conscientes daquilo que nós devemos e podemos fazer, mas obrigação temos de pensar desta maneira. Vocês conhecem aquela conversa
do não fazer nada é um erro. É um erro. Muita informação nos é dada e muito será cobrado a quem muito é dado. Então nós estamos tendo todo esse tipo de informação do que nós podemos fazer, do que nós devemos fazer. O fato de a gente não fazer, ficar quieto, não estou fazendo nenhum mal. Não, mas vocês têm informação de como proceder. E você está não fazendo bem, você por si só já é um mal. Então a gente tem a sabedoria de como fazer, tem a possibilidade de fazer e não o faz. Então estamos a dever para o plano espiritual. Então vamos arregaçar as nossas mangas, nós que somos espíritas, nós que temos a capacidade de orar, sabemos como orar, nem que seja um Pai Nosso, mas com fé, né? Com vontade. Porque não adianta orar, Pai Nosso está nos céus, não adianta. Tem que orar com calma, com tranquilidade, mentalizando Jesus, procurando ter a nossa mente ligada a Ele, para que de fato a nossa fé, o nosso pensamento vá até o plano maior da espiritualidade, possa ser absorvido pelas correntes do plano maior da espiritualidade. E aí essa absorção será utilizada em benefício do nosso planeta, né? Então é muito importante que a gente tenha isso, porque do contrário a gente vai ficando cada vez mais irritado, cada vez mais amargurado, ou a gente muitas vezes ouve notícias que nos tragam irritabilidade, amarguras, e a gente vai ficando mais para baixo. Então, cabe a cada um de nós, né, buscarmos esta melhoria íntima, mental. É como a gente falar, nós temos que fazer a reforma íntima para atingir a perfeição que foi Cristo sobre a terra. Você já deve ter ouvido alguém falar disso, né? Todo mundo aqui acho que já ouviu alguém falar isso. Nosso objetivo maior, enquanto espíritos encarnados, no plano espiritual temos também, mas enquanto encarnados, é fazer o possível para nos melhorarmos, para atingir o mais rapidamente a perfeição que foi Cristo sobre a terra. E assim voltaremos tantas encarnações quantas necessárias para atingirmos esta perfeição. E como é que a gente vai conseguir atingir essa perfeição? Através da nossa reforma íntima, buscando pequenas coisas. Como a gente está falando em alimento verbal, nós podemos falar então da maledicência. A maledicência é uma coisa que depende de nós, única e exclusivamente de nós. Podemos falar mal de alguém ou podemos nos eximir de falar mal de alguém. Se estamos numa roda onde alguém está falando mal de alguém, a gente pode pedir licença e sair. Eu preciso tomar uma água, eu preciso ir no banheiro, eu preciso ter um outro compromisso, e não participar daquela roda ou daquele grupo onde a maledicência esteja sendo feita. E aí é uma das partes onde cada um de nós começa a fazer a sua reforma íntima. E é fundamental que a gente dê o exemplo. A gente que conhece, a gente vai dar o exemplo de como a gente vai fazer a nossa reforma íntima. E aí eu estava falando, vocês vão falar, puxa, mas vai levar milhões de anos para a gente conseguir a perfeição que foi Cristo sobre a terra através da nossa reforma íntima? Vocês acham que vai levar milhões de anos? Vai depender de cada um de vocês. Não depende do Clóvis que está aqui falando. Não depende dela que está ali me olhando, da dona Irene que está ali me olhando. Vai depender de cada um individualmente. Tem gente aqui que eu tenho certeza que em 2 ou 3 encarnações vai conseguir uma reforma íntima maravilhosa. Outros vão levar 10, outras vão levar 100 e outras vão levar 1 milhão. Depende de cada um de nós buscar a nossa melhora, buscar a nossa reforma íntima da melhor maneira possível, nas mínimas coisas.
E aí, com o nosso exemplo de melhoria, com o nosso exemplo de reforma íntima, aqueles que estão ao nosso lado vão ver as boas e as coisas ruins, né? Eu espero que vejam só as boas, né? Então, pô, aquele cara é espírita, ele está buscando a reforma íntima dele. Olha como ele está melhorando, ou como ele procura ajudar as pessoas, ou como ele procura fazer as coisas pelo bem do próximo. Também vão falar o contrário. Pô, ó, o cara é espírita, olha a atitude dele ali. Como é que pode ter uma atitude dessa um cara que é espírita, que faz palestra, que vai lá no centro? Também tem esse reverso da medalha, né? Então, nós que somos espíritas e que nos dizemos kardecistas, né? Porque nossa ala do espiritismo é ser kardecistas, que utilizamos a codificação kardeciana para seguirmos os nossos estudos, para seguirmos os exemplos e para seguirmos adiante. Então, se a gente começar a pensar assim, a gente tem que seguir em frente e dar o nosso, entre aspas, testemunho. E o que é o testemunho, se não o exemplo daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente dedica? A gente às vezes está em casa, vai fazer o evangelho lá e chega uma visita. Amigos, vocês querem participar do meu evangelho? Hoje é o dia do meu evangelho, vocês chegaram na hora certa. Vamos sentar e vamos participar? Mas tem gente que tem vergonha, tem gente que prefere falar nada. Perde o evangelho porque chegou uma visita. Às vezes até um amigo íntimo, mas a pessoa prefere não fazer o seu evangelho porque chegou uma visita. Ao contrário, deveria convidar essa visita para participar do evangelho. Quem sabe ele aprende, ele entende, ele começa a procurar novos ensinamentos, novos livros, novas leituras, para ele seguir adiante na sua jornada. A gente deve buscar, sempre procurar nas frases que nos são ditas, o conteúdo da frase. A lição que está dentro da frase que foi dita, seja lá por uma mensagem espírita, seja lá por um sábio, seja lá por um cientista. Não importa, mas vamos procurar o conteúdo da mensagem dentro da frase que nos é dita, para que nós possamos absorver o ensinamento, o aprendizado, para levarmos para a nossa vida. A gente vai conhecer as boas árvores pelos bons frutos que ela dá, não é verdade? Isso é um ditado muito frequente. Conhecemos as boas árvores pelos bons frutos que ela dá. Então, que tal se todos nós começarmos a ser, a partir de hoje, boas árvores? E quando eu digo boas árvores, temos força na nossa fé, fazermos o nosso evangelho no lar, toda semana direitinho, procurarmos não nos desesperar nas nossas dificuldades, e sim buscar fazer preces, orações, para que a gente tenha força para seguir no nosso caminho. Então, é assim que nós vamos seguir a vida, é assim que nós vamos progredir. Então, ele diz aqui na lição: examina o campo que te fornece o alimento verbal. Assim, a gente não tem nada para ler. Vamos pegar os livros de André Luiz, por exemplo, que foi um grande guia espiritual, que editou acho que 14 livros, se não me falha a memória, 14 ou 15, através do Chico Xavier. Cada livro dele, a começar pelo Nosso Lar, tem muito ensinamento, muita lição ali dentro, que vai trazer para cada um de nós um conteúdo inimaginável sobre a doutrina, sobre o que é o plano espiritual, como acontece o desencarne, como se comporta o espírito no plano espiritual, quanta ajuda ele precisa, quanto nós podemos ajudá-lo de alguma forma. Então é importante a gente ter essa noção na nossa vida, seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas. Assinala o que recolhes. A gente vai recolher daquilo que a gente ouve, daquilo que é falado, de uma palestra.
aquilo que a gente quiser. Então, aquilo que nos interessar, as informações que forem importantes para a nossa vida, para o nosso eu, é isso que nós vamos recolher. Tanto é assim que o nosso Sócrates, o grande filósofo Sócrates, ele tem a fábula das três peneiras, né? Você já deve ter ouvido a fábula das três peneiras. O que significa a fábula das três peneiras, segundo o Sócrates? Primeira coisa, vem um discípulo a ele para contar, para dar uma notícia. E a primeira pergunta que ele faz é assim: o que vai me trazer é verdade? Você tem a notícia de fonte oficial que você viu, ou você ouviu falar, ou alguém te contou? Se alguém te contou, você não pode ter certeza de que seja verdade. Se você viu, se você estava presente, se você presenciou o fato, então realmente a notícia é verdadeira. Se a notícia for verdadeira, aí nós vamos para a segunda peneira. A segunda peneira, o que é a peneira da bondade? Isso que você vai me contar, que é uma verdade, vai trazer uma bondade para alguém? Vai mostrar a vida dessa pessoa que você vai me contar essa notícia? Isso vai fazer bem para a pessoa? Vai fazer bem para mim? Ou vai ser uma notícia que vai me desagradar, vai me deixar triste, vai me deixar de baixo astral? Como é que é essa notícia que você vai me trazer? É uma bondade? Se for uma bondade, eu quero ouvir. E se for verdade, e se essa notícia for uma bondade, for realmente necessária, vai trazer, eu vou falar lucro, mas não é lucro, né? Vai trazer coisas boas para todos nós que estamos aqui ouvindo. Eu quero saber se essa notícia é necessária para eu ouvir. Se eu não ouvir essa notícia, eu vou continuar o meu dia igual? A minha vida vai continuar igual? Minhas coisas vão continuar iguais? Ou seja, eu tenho realmente a necessidade de ouvir esta notícia ou este fato que você está trazendo para me contar? Se realmente isso vai interferir na minha vida, vai ser bom para mim, eu vou ficar contente com essa notícia, isso vai me ajudar, então tenho necessidade de conhecer essa notícia. Então, eu quero saber da notícia. Caso contrário, se não passar no crivo das três peneiras, eu prefiro que você mude de assunto e vamos falar de outra coisa. Então, se a gente conseguir tudo que a gente for falar, nem tudo que a pessoa vai contar, não vai dar para a gente passar nas três peneiras, mas se tudo aquilo que a gente for contar para alguém, ou falar para alguém, a gente conseguir passar no crivo das três peneiras e que a gente verificar se vai passar no crivo da verdade, da bondade, da necessidade, se realmente passar, então a gente vai dar a notícia para a pessoa. Caso contrário, a gente mesmo filtra e a gente mesmo já sabe que não devemos dar a notícia, né? Então é possível que não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. Pelos frutos que pendem da árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. E aí, se a gente analisar como é que é a vida da pessoa, quais são os fatos, quem cercam, como é que é a vida pessoal de cada um, em termos de trabalho, de honestidade, de não levar vantagem sobre as coisas, nós vamos saber até se aquela pessoa serve para ser nosso amigo, serve para frequentar a nossa casa e se nós podemos seguir o caminho com ele. Então, é assim, gente. Alimento verbal. Vamos meditar, vamos ver como é que são as coisas e vamos seguir em frente. Tá bom? Então, terminada a nossa conversinha, agora eu vou fazer as vibrações com vocês, que é aquilo que nós vamos agora fazer a nossa doação, utilizar da nossa fé e doar aos amigos do plano maior da espiritualidade.
Então vamos mentalizar que aqui na frente da sala, perto de mim, tem uma ânfora. E nós vamos jogar toda a nossa vibração nessa ânfora para que o plano espiritual possa captar essa energia e utilizá-la da melhor maneira possível. E nós vamos então vibrar inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Que nós possamos ter em todas as regiões do nosso planeta muita paz, muito equilíbrio, principalmente na guerra entre Ucrânia e Rússia. Que essa guerra possa ter um fim breve, possa ter a paz, possa ter o equilíbrio, para que finalizem as lutas e as mortes. Nós vamos vibrar pelo nosso querido Brasil. Que essa bipolaridade criada possa cessar. Que essa bipolaridade possa encontrar um ponto de equilíbrio e de paz, para que todos nós possamos viver para o progresso, para o crescimento, para a paz interior, a paz de equilíbrio dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente. Nós vamos pedir a Jesus que traga paz entre o poder executivo, legislativo, judiciário, para que tudo possa seguir em paz no nosso Brasil. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Vamos pedir às correntes médicas que ajudem a todos esses doentes que se encontram em hospitais ou mesmo nas suas residências. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram detentos, que eles possam receber muita luz, muita paz, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão ao plano espiritual, a Jesus, pelos seus males praticados, e possam seguir na sua regeneração. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas, vale dos suicidas. Mestre Jesus, que cada um desses irmãos possa ser resgatado pelas tuas caravanas socorristas e levado às colônias do plano maior da espiritualidade. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de droga, de álcool, de cigarro ou de sexo. Cada um desses irmãos possam ter no teu evangelho, na tua luz, Mestre Jesus, o caminho para seguir em frente. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nas creches, nos asilos, pela juventude desajustada e pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, Mestre Jesus. Ilumine o caminho de todos esses irmãos, trazendo-lhes a paz, o carinho, o amor. Vibremos pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões possam entender que Deus é o único, que o que Ele quer é a paz para todos os povos. E assim seguirmos em frente. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os lares em desarmonia. Cada um desses lares, Mestre Jesus, receba a tua luz, tua bênção, o teu amor e o teu carinho, para que todos possam estar sobre as tuas bênçãos. Nós vamos vibrar, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Recebam eles as tuas bênçãos de amor, de sustento energético, fortalecimento espiritual, Mestre Jesus. Vamos vibrar por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos. Que as equipes de resgate e de busca possam encontrá-los com a ajuda do plano maior da espiritualidade. Vamos vibrar e pedir também pelos nossos desafetos. Mestre Jesus, que nós
pedido de perdão e de arrependimento possam ser levados aos nossos desafetos. Que esses irmãos possam entender que o que fizemos de errado, não tínhamos o entendimento para fazer o certo. E assim pedimos perdão pelo que praticamos de errado. Nos arrependemos das nossas atitudes. E possamos seguir juntos, como disse o Mestre Jesus. Siga junto com o seu oponente, para que possamos chegar ao mundo espiritual com mais alegria. Vamos vibrar agora pelos nossos lares. Que a tua luz branca, Mestre Jesus, invada cada um dos cômodos do nosso lar, limpando paredes, tetos e pisos, esterilizando, limpando, trazendo muita paz, muito equilíbrio a todos os nossos lares. Miasmas e fluidos deletérios sejam retirados. Irmãozinhos que porventura estejam ali para trazer a discórdia, sejam encaminhados e esclarecidos ao mundo espiritual. Vamos vibrar agora finalmente por nós mesmos. Mestre Jesus, que a tua luz nos envolva, a tua luz nos proteja, nos traga a paz, o carinho e o amor. Vamos vibrar também por todos aqueles irmãos cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje. Todos esses irmãos recebam muita luz, muita paz, muita cura para todas as suas necessidades. Vamos pedir também que as águas colocadas para a fluidificação daqueles irmãos que se encontram na live possam ser fluidificadas. E dos nossos amigos aqui presentes da casa possam ser fluidificados também quando adentrarem a câmara de cromoterapia. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. E assim, Mestre Jesus, nós vamos encerrando a primeira etapa dos nossos trabalhos. E pedindo, Mestre Jesus, que ilumine a todos nós. Traga-nos a tua paz, o teu equilíbrio, o teu amor. Que possamos, Mestre Jesus, estarmos prontos para continuar na tua seara com cada dia mais luz, cada dia mais equilíbrio, e possamos ter a força necessária para ajudarmos a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Temos os nossos recadinhos para não perdermos o nosso costume. Como sempre, a gente vai pedir para as cestas básicas, né? A gente atende 35 famílias e precisa de ajuda de vocês para poder atender as 35 famílias. Então, aqueles que puderem nos ajudar com itens da cesta básica, a cesta básica está com os itens ali no quadro branco. Então, aqueles que puderem, qualquer quantidade, qualquer item, não tem quantidade, não tem nada. Aqueles que puderem nos trazer, a semana que vem nós não teremos trabalho, né? Porque semana que vem é 25 de janeiro, feriado, então nós não teremos trabalho, não teremos atividade na casa, né? Mas aqui na frente do nosso centro mora a Silvana e o Luiz, que são os administradores da nossa cesta básica. Então, se vocês quiserem trazer e não tiver nenhum trabalho, nenhuma oportunidade, vocês podem deixar ali na portaria, dizer que é para Luiz ou para a Silvana e eles entregam, tá bom? Bom, nós temos curso básico, que vocês já sabem, que vai começar em março, primeira terça-feira de março, o nosso curso básico recomeça. É um curso básico que dá uma visão geral da doutrina espírita. Quem quiser está convidado, quem tiver interesse em participar está convidado. Nós temos entrevista de orientação para cura física, emocional, uma conversa de ajuda, de bate-papo. O nosso querido Claudiomir, que é o nosso entrevistador, está aqui todas as quintas-feiras para aqueles que quiserem fazer a entrevista. Nesta quinta-feira, vocês podem agendar com a Beth, ela está aqui e agenda. Quem não puder vir nessa quinta-feira, quiser vir na próxima quinta-feira, ele também virá, embora a quarta seja feriado, mas na quinta ele vem. Também vocês podem
agendar com ela para fazer essa entrevista. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ter um tratamento agendado de cura, que é um tratamento especial que é feito no último sábado de cada mês. Tem ali a tabelinha dos dias. O próximo será 28 de janeiro, a sábado, às 9 da manhã, quer dizer, não esse sábado agora, o próximo sábado, nós teremos o tratamento de cura. Para participar do tratamento de cura, vocês precisam passar na entrevista. Não dá para simplesmente chegar aqui no sábado e a gente não saber nem o que vocês precisam nem nada. Então, vocês têm que passar na conversa, na entrevista de orientação, e o Claudiomir, então, coloca vocês para o tratamento de cura do nosso Núcleo Espírita Plano Maior, tá bom? Quem vai passar do tratamento de cura, por favor, na semana do tratamento, evitem de comer carne vermelha, evitem de tomar bebida alcoólica. E na semana seguinte também, tá bom? Facilita o plano espiritual tratar vocês, tá bom? Isso nos ajuda. O tratamento de cura, a gente recomenda pelo menos 3 tratamentos seguidos. Então, 3 últimos sábados de cada mês seguidos. Não dá, vem um, eu falto outro, vem um, é que nem tomar um antibiótico quando eu quero, não vai resolver nada. Então, pelo menos 3. Bom, mas eu vim 3, mas eu queria vir mais. Pode? Se você está inscrito para o tratamento agendado de cura, está na nossa lista VIP, como a gente costuma brincar, vocês podem continuar vindo eternamente, se quiserem. Todo último sábado do mês, vocês podem vir para fazer o tratamento. Só não pode faltar 2 vezes seguidas. Faltou 2 vezes seguidas, sai da lista. E para entrar na lista de novo, tem que fazer nova entrevista de orientação. Tá bom? Lá em cima, nós temos uma biblioteca com 1000 títulos, aqueles de vocês que quiserem pegar algum livro para ler, ou 2 livros, tem que devolver em um mês, vem, troca, pega outro, e assim por diante, podem usufruir. A gente sempre sugere, nem todo mundo traz, também não é obrigatório, vocês tragam uma garrafinha de água de vocês, meio litro, 1 litro, o que quiser, para levar na câmara de cromoterapia, e quando vocês forem tomar sua cromoterapia, vocês abrem a tampinha e deixam do lado para fluidificar a água, e vocês levam a água fluidificada para casa. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, obrigado por terem me ouvido todo esse tempo, e vamos para a cromoterapia. Obrigado.